Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a carteira pública, um projeto educacional do canal que iniciamos em julho de 2020 com um capital inicial de R$20 mil e a partir de agosto de 2020 com aportes mensais de R$1.000. Sempre naquela ideia que a gente pode sim investir por conta própria e de uma maneira onde a gente consiga diminuir a nossa volatilidade, a chance de ruína e que a gente tenha uma rentabilidade e uma tranquilidade interessante ao longo do tempo. Vamos direto então para a nossa planilha clássica do canal. A alocação inicial de ativos é de 50% em ações, 30% em renda fixa e 20% em FIs. Durante o mês de abril de 24, alguns ajustes na distribuição da alocação de ativos da carteira. Então, atualmente eu tenho aqui cerca de 53% em ações, 31% em renda fixa e cerca de 14% em FIs. Lembrando que todos os ativos que nós temos na carteira pública, eles são somente com a intenção educacional. Não é para que você, como investidor, copie exatamente a carteira pública que eu tenho no canal. A ideia é sim que com isso lhe dê subsídios para poder pensar por conta própria e investir de uma maneira mais segura. A próxima aba é a aba aporte, onde no mês eu fiz o aporte, o valor de R$1.000. Seguindo tem a aba ações, com todas as ações da carteira pública. Na sequência tem a aba FIs, onde a gente consegue verificar quais são os ativos e também qual que foi o valor de rendimento de cada FI da carteira pública e o valor total. Então entraram aqui R$19,80 referente ao Fator Verita, que é um fundo de investimento imobiliário de recebíveis, R$18 também referente ao VISC11, que é um FI de shopping centers desse segmento, R$19,32 também do MAU11, que é o MAUS Brasil Plural, que também é do segmento de shopping centers. Já no segmento de educação, nós temos aqui o RBED11, que é o Rio Bravo Renda Educacional. Depois temos também o BRCR11, que é o BTG Pactual Corporate Office Fund, que é do segmento de lajes corporativas, que entraram R$16,50. E por fim entraram R$15,40 referente ao clássico HGLG11, CGHG Logística, que como o próprio nome diz, é do segmento de logística. Com isso, o valor total que entrou de rendimento no mês de abril de 24 foi um total de R$112,96. Esse rendimento dos FIs, até esse mês, ele é líquido isento de imposto de renda. Ou seja, o investidor vai receber esse valor na corretora, onde ele possui conta, líquido de imposto de renda. Não tem nenhum tipo de tributação referente ao rendimento. Já quando o investidor vende a sua cota, um exemplo, de repente o investidor compra 10 cotas do CGHG Logística, que é um FI do segmento de logística, e depois de um tempo ele resolve vender essas mesmas 10 cotas, mas e com lucro. O que acontece? Existe uma tributação, sim, sobre esse ganho líquido e essa tributação é um total de 20%. Já o rendimento, que é entre aspas, o aluguel que ele nos paga como investidores mês a mês, ele não é tributado em imposto de renda. Continuando, na aba renda fixa, no mês eu fiz aqui um resgate de Tesouro Selic no dia 29 de abril, resgatando aqui R$5.059,57 de um título público, que é um título que ele é pós-fixado, ou seja, ele segue o que paga a Selic no Brasil, muito aproximadamente isso. Na sequência temos a aba IR Ações e aqui no mês eu fiz o aporte em 3 ações distintas, aumentando a posição em algumas e entrando em outra. Fizemos a compra aqui então 9 de abril, comprando 100 ações da Fleury a R$14,90, a Fleury que é do segmento de serviços médicos, tendo um desembolso aqui de R$1.490. Aportei em CCR no dia 23 de abril, comprando 500 ações a R$12,45. CCR, que é do segmento de concessões rodoviárias, tendo um desembolso de R$6.225. E também fiz um aporte em Itaúsa, que é do setor financeiro, que é uma holding, no dia 29 de abril, comprando 600 ações a R$9,64, gerando um débito de R$5.784. Continuando, agora a gente está na aba Controle, é onde a gente tem uma visão mais geral da carteira pública. Aqui a gente consegue ver os resultados de uma maneira detalhada
mas por segmento. A parte de ações e opções no mês de abril gerou um total de R$ 890,32. Os FIs, os rendimentos, geraram R$ 112,96. A parte de renda fixa, e que provavelmente nos próximos meses será menor o rendimento, porque eu acabei fazendo um resgate nos últimos meses, inclusive nesse mês agora de abril, foi um total de R$ 213,26. E os proventos das ações que eles pagam, que são os dividendos ou os juros sobre capital próprio, geraram aqui total de R$ 92,93. O resumo geral do mês de abril de 24 gerou um total de R$ 1.309,47. E antes de ir para a última aba, a aba mais importante, onde a gente tem o resultado desde a criação da carteira, a gente vai para a aba finalizadas, porque nesse mês eu deixei exercer uma posição em CEMIG. Quando a gente deixa exercer uma posição, ou seja, a gente se compromete a entregar determinado ativo, no caso aqui a CEMIG 4, a um determinado strike, que o strike foi R$ 12,35. Só que para isso a gente recebe um dinheiro do mercado, ou seja, nós temos a obrigação, porque nós fizemos a venda de uma opção de compra, nós temos a obrigação de entregar os ativos da CEMIG 4 ao valor de R$ 12,35 e por isso recebemos um prêmio. Nesse caso aqui, a gente acabou deixando exercer e teve uma remuneração nesse período aqui de 15,53%, ou um resultado total aqui de cerca de R$ 735 nessa operação. Agora nós vamos então para a última aba, no caso, a última aba, a aba mais importante, onde nós vemos os resultados da carteira pública desde sua criação. No ano de 2020, da criação, que foi em julho de 2020 a dezembro de 20, nós temos um resultado aqui de geração de renda de R$ 1.003,13. No ano seguinte, em 2021, durante todo esse ano, a gente teve um resultado de R$ 2.617,68. Seguindo, em 2022, o resultado foi de R$ 4.862,11. No ano passado, em 2023, temos um resultado de R$ 11.827,31. E agora, em 2024, de janeiro a abril, nós já temos um resultado de R$ 4.328,58. A ideia central é que a gente consiga, ao longo dos anos, com um aporte constante, independente do valor que você possa investir, que você consiga investir, o importante é ter a consciência que se você iniciar a investir, atualmente os custos não são muito altos para investir, então muitas vezes com um valor menor a gente consegue, e o fator tempo ele vai fazer uma diferença muito grande para você. Então o principal é ter realmente bastante disciplina em manter o aporte, estudar a respeito do mercado financeiro, na parte de renda fixa, na parte de renda variável, não acabar se alavancando em operações, ou seja, vendendo mais calls, vendendo mais opções de compra do que de fato você tem condições de fazer sim tudo com bastante gerenciamento de risco, estudar a respeito de análise gráfica, que eu acho realmente bastante interessante, entender o que são suportes, resistências, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, entender a respeito de médias móveis e principal também nisso tudo é ter bastante equilíbrio emocional. Com essa combinação, muito provavelmente você vai conseguir ter êxito e não depender futuramente da nossa previdência pública. Faça a sua própria previdência através dos investimentos, montando uma carteira de ativos de maneira organizada, disciplinada e regrada. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo com a urgência possível. No vídeo de hoje é isso, bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.